Boa noite, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e alguns grupos de WhatsApp. Aqui Marcos Valério Rocha, em nosso canal Alargando Caminhos em Casa, né? E tem o subtítulo que já indica uma forma de abordagem que nós temos no canal, que se chama Método Aferente Rualescente. Aferente é o que mais nos importa agora, no sentido de que é como nós sentimos os estímulos que nos vêm de fora dos fatos que acontecem na semana ou os fatos que estão se desenrolando recentemente nas histórias, tanto nossa como do país e do mundo. Então, aqui, esse é um canal nesse sentido. Nós procuramos alargar, sempre fazer interações com obras filosóficas, clássicas, mundiais, do país também, né? E olhar comentários de jornais, artigos de sites especializados, etc, etc. Uma base nossa é uma questão da filosofia, e uma área da filosofia bem recente é a chamada semiologia ou semiótica, cujo o principal representante é o Humberto Eco, famoso. Antes de continuar, quem já viu alguns dos nossos vídeos e quiser ver, nós já expomos vários, né? Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e dê o joia se gostar daquilo que falamos, ou ter algum comentário, né? Mas uma das áreas que nos interessa, sempre vai ter uma abordagem, tem outras abordagens aqui, é a semiologia. Nós temos um livro próprio sobre isso, né? Nós já mostramos aqui, nem compensa, está publicado no Clube dos Autores. E a semiologia, nós estamos abordando uma coisa que nos afeta, alguma questão histórica e uma curiosidade de saber o porquê que nós vemos que a novela que nós conhecemos, que eu conheci, que a pessoa da minha geração, eu falo sempre nós, que nós, é um cacoete da academia, né? Tem formação acadêmica, apresentar seminários, apresentar palestras ou mesmo monografias para curso de especialização, para pós-graduação. Tem uma figura retórica exigida que chama o plural de modéstia, né? Que é o nós. Então nós acostumamos, já vi umas pessoas falar, você fala nós, tudo assim, que a internet de hoje em dia as pessoas falam mais direto, né? Mas é um cacoete que nós já adquirimos, então fizemos assim. E semiologia tem muito a ver com linguagem. Nós estamos falando de novela, a linguagem ela tem vários aspectos, né? Ela tem sua origem na linguagem já específica, na questão da língua, né? Da língua mesmo, igual tem a língua portuguesa, a língua inglesa. E o livro principal é esse curso de Linguística Geral de Ferdinand de Saussure, ou Saussure, não já ouviu falar isso? Em inglês já nós sabemos muito, ainda mais francês. Em inglês, até que a gente sabe pronunciar mais, ainda mais francês, e pode ser de uma região, tem vários dialetos lá no interior da França, né? E pode falar diferente. Se for o francês comum, geralmente carrega na oxítona, na última sílaba, né? Então é Saussure. Agora, eu já vi algumas pessoas falando Saussure. Então é isso que nós estamos falando, que a origem
da semiologia, hoje, na questão filosófica, até Humberto Eco mudou para a semiótica, mas nós que acho que empobrece um pouco, que ótica vem só de ver. E se transmite uma mensagem, não é só pela visão, pelo aquilo que você vê, é pelo que você ouve também, pelo aquilo que você lê, embora implique de visão, mas o processo cognitivo é diferente, de que você vê uma imagem, né? Mas vamos ver aqui também, lembrando um tipo de linguagem de procura de conceitos básicos da sociedade, né? Antigamente, hoje é o Google, né? Você consulta qualquer coisa no Google. Antigamente era aqui nas enciclopédias. Essa aqui é uma das mais famosas, a Barça. Tinha Larousse, a Delta, né? Delta Larousse, né? A enciclopédia nasceu na França com Voltaire, se não me engano, filósofo menino. Vamos ver aqui o que ele diz sobre linguagem. A Barça diz. É interessante porque era uma classificação que era muito aceita e ainda, apesar da distância no tempo, ela carrega muito do que realmente é a linguagem. Inclusive, nessa definição aqui, tem abertura para onde nós estamos conduzindo o nosso canal. Linguagem. Aqui já um conceito mais conclusivo, nós vamos fazer o inverso para sentir a diferença e ver a explicação, né? Chama-se linguagem a expressão da faculdade comunicativa. Bem amplo. A expressão da faculdade comunicativa. Aí a linguagem não quer dizer só a linguagem falada. Tem a expressão corporal, tem os teatros, tem os jornais, tem os textos, as cartas, né? A Bíblia cheia de textos, de cartas, né? E na sociedade que vive, ou o homem se apropria de um instrumento que lhe oferece já elaborado uma faculdade comunicativa, o que é o caso comum, ou elabora com todas as peças necessárias o que sucede com os surdos mudos. Os surdos mudos, ele elaborou uma linguagem, né, que não tinha. Um homem desenvolveu, quem não é surdo mudo, ele desenvolveu ouvindo os outros, tudo, e usando o seu apetrecho natural, que é o ouvido, os olhos e a fala, o som, né? Então, isso que está falando aqui. Agora vamos ver aqui uma definição mais científica cultural. Linguagem é todo sistema de expressão que permite a comunicação entre indivíduos por meio de signos convencionais. Aqui começa a nossa divisão da semiologia. E quem começou a estabelecer essa questão de signo, quando fala isso, vai se remeter diretamente aqui a Saussure. Nos primeiros capítulos ele vai falando da linguagem, mas aí ele vai chegar aqui. Vamos de novo fazer uma... Mas é signo, significante e significado. Um capítulo dele aqui. Princípios gerais. Natureza do signo linguístico. Aqui ele começa direto. Signo, natureza geral, ele já começa seu estudo da linguística. Aí ele coloca
E, inclusive, vez por outra a gente confunde, mas é melhor o contrário. Ele coloca signo, significado e significante. Eu, assim, nós, no nosso canal, nós invertemos o significado com o significante. E isso por conta de que nós achamos que, primeiro, uma coisa se torna significante por uma pessoa, um signo, uma elaboração de um conceito, de um objeto ou de uma forma de comunicação, se torna importante para uma pessoa, depois para uma família e vai ampliando, para depois ele ter o significado daquilo que realmente ele é para aquela cultura. Então o significante viria antes. Isso o Sul vai contar, mas não é igual semiótica e semiologia, ponto de vista, e nós construímos assim. Os signos primeiros tem um livro importante do Michel Foucault, As Palavras e as Coisas. Os primeiros signos eram buscados com forma até de uma inspiração divina para qualificar e revelar o que a coisa era em sua essência. Essa busca até hoje em dia tem reflexo nos signos, é uma coisa meio esotérica e tem reflexo hoje no esotérico dos signos do horóscopo, né, do popular. Mas aqui na linguística não é bem isso. O signo é quando uma palavra adquire uma certa característica que consegue transmitir uma mensagem para uma pessoa e reflete num grupo, né? Mais ou menos isso. Uma coisa isolada da natureza, ou um fato, né? Isolado, uma pessoa primeiro sente, e a comunicação verbal de um para outro vai tornando aquilo significante, e o significado é a finalização dessa significância. Mas muitas vezes o signo ele muda. Antigamente o signo era feito para não mudar, esse signo revelado por Deus, tudo. Mas aí com a evolução da sociedade, os signos mudam de acordo com a história. E nós estamos analisando um signo, as novelas, que elas tinham uma significância e um significado um tempo atrás, e hoje tem outro significado. Era muito importante, uma época, as novelas, um final de novela, principalmente das 9, se fechavam ruas, bar, se fechava, reunia as pessoas para ver o final, reunia em casas, reunia os homens, compravam cerveja, gosta de falar que não gosta de novela, mas assistia, ficava discutindo, critica quem vê, mas vê também, aquela bagunça que todo mundo conhecia na época, né? Isso aí se perdeu. Hoje a novela, ela não tem esse significado mais, nem essa significância. Inclusive o formato mudou. Antigamente as novelas, nós já abordamos isso aqui, nessa nova fase, inclusive, e nós abordamos isso nesse livro aqui. Tanto que estão fazendo remake de novela, por conta que as novelas da atualidade não fazem mais o mesmo sucesso de antigamente. Fizeram agora um grande sucesso de novo, foi o remake de Pantanal, todo mundo viu. E estão pensando em fazer a terceira versão de Mulheres de Areia. Mas as novelas, elas vieram para o Brasil do México, uma coisa estranha. Hoje eu não sei se a pessoa sabe disso. Elas eram muito sucesso no México. E o primeiro grande sucesso de novelas no Brasil foi O Direito de Nascer, da cubana, apesar de ter feito sucesso no México,
No México tem a Televisa, que tem aquelas telenovelas, a Usurpadora, tem a Thalia, Maria do Bairro, né? Marisol, né? E tem outras novelas mexicanas que, vez por outra, se coisa. E eles são os pais da novela nossa aqui. As novelas brasileiras, elas começaram como teleteatro. E na nossa análise aqui no livro, ainda teve gente que tentou recuperar. O Dias Gomes fez grandes novelas, ele veio do teatro. A mulher dele, ela tem alguma coisa de literatura, de teatro, mas ela é eminentemente de novela. Algumas novelas como Oswaldo Louzeiro, alguns novelistas tentaram fazer, me fugiu a memória, fazer novelas, tentaram novelas teatrais de novo, né? As novelas primeiras no Brasil, nesse âmbito de teatro, elas enfocavam peças, né? Peças clássicas de Molière, As Pupilas do Senhor Reitor, ou cômicas, tudo, ou até do teatro grego. Mas não era um grande sucesso. As novelas se tornaram popular a partir do formato mexicano. E nós não podemos esquecer isso quando nós criticamos os mexicanos com as novelas. Mas o Dias Gomes fez um sucesso, mas teve outros, tanto que nos fugiu a mente. Tem uma novela, O Julgamento, que procurou na TV Tupi, ele pegou um clássico, Os Irmãos Karamazov, colocou um apresentador, ficou algo bem de teatral, era o ator Carlos Augusto Stras. Era muito interessante o formato, mas não foi para frente. Teve outras gaivotas, Os Inocentes, todas tinham um formato teatral, mas não foram assim grande sucesso, né? Agora o sucesso são as séries, as novelas, elas estão sendo feitas como séries, primeiro por um dado histórico que foi a pandemia, não se poderia mais reunir livremente. As novelas antigamente eram formadas durante o tempo, até falavam uma obra de arte aberta. Durante o transcorrer da novela, dependendo do ibope, se mudava o rumo, os personagens, a história se mudava. Hoje as novelas estão vindo já prontas, toda gravada a novela, não tem essa possibilidade mais de mudar, né? Mudou esse signo. Aqui voltando, em questão de linguagem, o nosso Sussurré já falava isso nesse livro, o primeiro deles, já no início do século passado, o século XX, que é esse livro aqui. Vamos ver aqui qual a data dele. Mas é do início do século, 1908, por aí. (1913). A primeira edição é de 1916. Então é do início do século passado. Aqui ele já fala nessa questão da sincronia com o tempo e da diacronia, nós vamos ver. A sincronia é quando a novela tinha um significado forte no seio da sociedade brasileira. Criavam-se memes, muita gente fazia graças em torno dos trejeitos de alguns personagens cômicos que sempre tinham, né? E hoje já não tem mais isso, né? As novelas tentam, não tem esse impacto mais. E aqui nesse livro, na questão da linguagem pura, o Saussure já aborda isso.
para mostrar simultaneamente a autonomia e interdependência do sincrônico e do diacrônico, pode-se comparar a primeira com a projeção de um corpo sobre um plano, que é sincrônico. Com efeito, toda projeção depende diretamente do corpo projetado e, contudo, dele difere. É uma coisa à parte. Sem isso, não haveria toda uma ciência das projeções. Bastaria considerar os corpos em si. Em linguística, existe a mesma relação entre a realidade histórica e um estado de língua que é como sua projeção num dado momento. A realidade histórica da novela é uma arte visual, herdeira do teatro, mais diretamente. Mas a realidade atual, ela é uma série de TV, ela criou uma certa autonomia no Brasil, e quando passou a ter uma grande influência, passou a ser uma obra de arte aberta, em que o público ia interagindo, mesmo que não seja fisicamente, diretamente, mas com as projeções do Ibope, ele mudava o sentido da história. Hoje, a novela vem já pronta. Então, se mudou. Então, está tendo uma diacronia com esse início. E vários outros fatores da semiótica por nós vai ser abordada. Outra coisa que nós vamos procurar é sempre essa questão do significado, que é analisado pela semântica. O Humberto Eco tem um livro dele que ele analisa muito bem aquela questão da denotação, que é quando uma coisa significa o que ela é realmente, até em termos científicos, e a conotação, que é quando ela perde aquele significado original e transmuda para um outro, mesmo que se referindo diretamente, muitas vezes nem se ela perde até a referência original para se tornar uma outra coisa, é a conotação. Os ingleses até falam do cognitivo, que é o denotativo, quando quer denotar uma coisa, mesmo muitas vezes a palavra fuge um pouquinho, e o emotive meaning, né, o significado emocional daquilo no momento. Mas quem analisa isso na linguística é chamado de semântica. Então vamos ver aqui, vem de sema. Sema é o que aquele signo significa naquele dado momento histórico específico. Semântica. Aqui de novo a Barça, o Google da nossa época, tem um monte aqui, já tinha semiótica aqui. Semiótica, campo de aplicação semiótica não se restringe aos meios de comunicação de massa. Foi elaborado, sobretudo, o grau de complexidade e abrangência alcançado na década de 80. Semântica é a ciência que estuda o signo e as leis que regem a geração, transmissão e interpretação de um signo, né? Semântica. Semântica é o estudo do significado da palavra, das palavras, e sua evolução histórica, ou numa acepção mais estrita das relações da palavra com os objetos que a designam. Então é isso, nós vamos continuar fazendo uma análise, e vez por outra vamos ver essa semiótica. Nós temos no nosso canal, de novo pedimos, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e procure. Nós analisamos as Olimpíadas, analisamos o Big Brother, tem o Big Brother aqui, na época da Carol Conká, tem artigos nossos, tem
Aí, agora nós estamos analisando esse fato que nos impactou ao ver essa mudança da semântica e do significado das novelas de hoje em dia. Então nós vamos analisar isso. A todos uma boa noite de novo. Se inscreva, dê um joia e nós vamos progredir mais nesse sentido. Nós, se quiser regredir, quem se inscrever vai ter acesso aos vídeos passados de anos anteriores em que nós analisamos essa questão. Boa noite.